uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera. E para nossa Eli, o comedor de bistecão, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Fazia tempo que eu não mandava essa, né? Pois é. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Muito. Eu não sabia dessa expressão, comedor de bistecão. E olha, o Bruno foi para a Argentina e se esbaldou com vários bistecões. Eu fui para a Argentina em 2022. Esse ano foi Uruguai, Montevideo. Uruguai. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, o nosso soquinho maroto, Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando de futsal do time Sub-20 do São José, que entra em quadra amanhã pelo fechamento da fase de classificação da Talentos LNF, que é sempre válido lembrar que é a Liga Nacional Sub-20. O time já está classificado para as oitavas de final, com a atual quinta melhor campanha da competição. E mesmo tendo jogo amanhã, fora de casa, não tem como não pensar já no mata-mata. O detalhe é que o adversário pode ser qualquer time. Quem vai te contar essa história é o nosso repórter, o Paulo Ricardo. As imagens são do príncipe William Almeida, o nosso Almeidinha. Solta, Matheus! Classificado para as oitavas de final, com 2 rodadas de antecedência e uma campanha quase retocável na primeira fase. Esse é o São José Futsal Sub-20, que vem muito bem no Talentos LNF, com 4 vitórias e apenas uma derrota na Liga Nacional. A gente sabia que a Liga ia exigir um pouquinho mais da gente, então acho que foi muito importante a gente voltar a fazer bons jogos, vencer bem, né? E com isso a gente, graças a Deus, conseguiu já carimbar a classificação e agora é esperar a próxima fase. Um dos pontos positivos da equipe tem sido o equilíbrio entre a parte ofensiva e defensiva. Em 5 jogos realizados, foram 14 gols marcados e 9 sofridos, o que ajudou o time a conquistar 80% de aproveitamento até aqui. A gente equilibrado, o ataque fazendo o trabalho deles e a defesa fazendo o trabalho deles também, sendo um trabalho em conjunto assim, deixou nosso time muito forte, por isso que os resultados estão aparecendo. Não adianta nada a gente fazer muitos gols e tomar muitos gols, o importante é a gente ter a harmonia positiva, fazer mais do que tomar. E graças a Deus nossa defesa tem sido boa, nosso ataque tem aproveitado as chances, o que faz a gente sair com as vitórias nos últimos 4 jogos. A última rodada da fase de grupos para os joseenses será amanhã, fora de casa, contra os paranaenses do time do Marreco, que tem 2 jogos a menos e ainda luta por uma vaga nas oitavas. Já o São José precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação do Grupo E. O jogo contra o Marreco é muito importante lá em Beltrão, muito importante para nós, vai mostrar nossa força também fora de casa, principalmente com a vitória. O time do Marreco não é uma equipe ruim, é uma equipe com qualidade, então ganhar lá, fazer os 15 pontos, eleva a moral do time. Em primeiro lugar é o que carimba isso, é o que a gente certifica que nosso trabalho está sendo bem feito, que certifica que fomos o melhor do grupo na primeira fase de fato e deixa a nossa moral lá em cima para chegar bem no mata-mata. Embora a liderança do grupo seja um fator importante para a moral da equipe, ela pouco influencia no mata-mata. Isso porque o regulamento da competição prevê o sistema de sorteio como critério para escolher o adversário e o mando de quadra das oitavas. Por isso, a equipe joseense já se prepara para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. Felizmente, é esse regulamento, a gente tem que cumprir, né? Então não faz muita diferença se a gente passasse como um terceiro melhor colocado, o segundo da chave, ou em primeiro como a gente está no momento, né? E é com esse pensamento de manter o bom desempenho que o São José quer entrar em quadra contra o Marreco, uma forma de fechar com chave de ouro a primeira fase da Liga Nacional e buscar consolidar a campanha consistente. A gente vai procurar fazer a nossa parte,
independente de todo e qualquer adversidade que vier, adversário, a gente vai estar procurando fazer sempre o nosso melhor, independente de qualquer circunstância. Nós ganhando na casa deles, aumenta a nossa moral, aumenta nossa imagem e faz com que a gente chegue melhor para o mata-mata. A gente não está satisfeito só com isso, né? Vamos lá para o Marreco para ganhar, para fazer 15 pontos e chegar no mata bem, forte e, se Deus quiser, classificar e o mais longe possível. Pois é, Brunão, aí o pessoal não está muito contente com o regulamento, mas foi assinado lá atrás, todo mundo concordou. São José que hoje tem a 5ª melhor campanha e tanto faz como tanto fez, porque vai haver sorteio, né? Só tem que torcer para logo de cara não pegar aí Sorocaba, pegar Joinville, pegar Atlântico e Erechim, que são equipes fortíssimas dentro também, tanto da Liga Nacional Adulta quanto da Talentos. Mas o que importa também a gente ressaltar é o trabalho aí da comissão técnica dessa equipe sub-20 e dos garotos também, que estão mandando muito bem, 5ª melhor campanha dentre 23 equipes, uma baita campanha, né? A molecada é boa também, né, do São José, não é só o time profissional adulto que está indo bem, a molecada está indo bem também. Na Copa Paulista, se eu não me engano, contra o Corinthians, fez um jogo bom, foi campeão dentro do tênis clube. A gente fez o jogo contra o Marreco, né, o jogo da ida no primeiro turno. O São José foi muito bem, goleou o Marreco, então as chances do São José, pelo menos com um empate, né, já está classificado, já está bem, já é líder. Arrancar um empatezinho lá, tá legal, tá bacana, cumpre bem a tabela aí da primeira fase, mas se vier uma vitória e tem chance de vencer, melhor. Moralmente, né, se vier a vitória ou até mesmo o empate, garante o São José como líder do seu grupo e moralmente chega com esse status, né? Líder do meu grupo, fiz uma grande campanha, mas também se porventura acontecer a derrota, porque a equipe do Marreco também quer dar uma subida aí na tabela, até se igualar com o São José, caso isso aconteça. Aliás, a única chance do Marreco ser líder do grupo é se golear o São José por mais de 7 gols de diferença. Convenhamos, não vai acontecer. Uma vitória do Marreco dentro de uma normalidade, 1, 2, até 3 gols de diferença, acontece. Agora, por mais de 7, acho pouco provável. São José deve aí se manter como líder da competição. Sucesso para os garotos. Sexta-feira a gente traz todos os detalhes desta partida e como é que ficou a classificação do grupo do São José. E se já tiver também a definição dos confrontos de oitavas, claro, a gente informa para você aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Brunão, ainda falando de futsal, mas do futsal feminino, time do técnico Rodrigo Mogi, que é irmão do Paulo, né, entra em quadra hoje à noite pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista para encarar o Taboão. E a partida, além de ser um clássico, vale a liderança definitiva dessa fase de classificação do Paulista. São José é o líder com 23 pontos. O Taboão vem logo atrás com 22. Só que o time da região metropolitana de São Paulo tem um jogo a menos em relação ao São José. Portanto, nem o empate serve para o São José hoje. Precisa vencer a equipe do Taboão, aí garante o primeiro lugar. Se empatar ou perder, a equipe de Taboão tem mais um jogo. E esse último jogo será contra a equipe de Campos do Jordão. E a tendência de uma vitória da equipe do Taboão é muito grande. Portanto, para garantir o primeiro lugar, precisa vencer o Taboão hoje à noite. Essa vitória do Taboão contra Campos do Jordão é quase 100% de chance de acontecer. Mas é um clássico, já se tornou um clássico esse jogo São José e Taboão. Acho que o São José vai para cima aí para pelo menos impedir essa vitória aí do Taboão. Tem que vencer, né? Como você falou, tem que vencer. Mas acho que o São José está bem preparado, né? O Rodrigo Mogi é um bom técnico, sabe como coordenar as meninas que às vezes têm altos e baixos aí nas competições, na Liga Nacional também acontece isso, mas o Paulista é um pouco mais regular, né? Então vai chocar de frente aí com o Taboão. Matheus, coloca pra gente, por gentileza, a classificação do Campeonato Paulista Feminino. São José, como eu disse, é o líder com 23 pontos, 9 jogos. A equipe do Taboão vem logo atrás com 22, só que tem 2 jogos, um jogo a menos em relação ao São José. E aí depois vem aí Taboão, outra equipe de Taboão, né, o Campos do Jordão, a equipe do São Carlense e o Praia Grande. Os 2 times em verdinho aqui, só para ilustrar para você, esses 2 times, São José e Taboão, já avançam direto para semifinais. O terceiro vai enfrentar o sexto e o quarto vai enfrentar
enfrentar o quinto, como se fosse uma quartas de final. Os vencedores enfrentam aí as equipes São José e Taboão, que já estão classificadas direto para as semifinais. Sucesso para as meninas. Hoje à noite, sexta-feira, a gente traz os detalhes para você dessa partida. O Brunão estará lá hoje à noite, junto com o Helder, né? O nosso cinegrafista, o nosso DJ Helder estará por lá. Sexta-feira, todos os detalhes desse jogão de futsal, clássico do futsal feminino, para você aqui no nosso Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos, que tem basquete em destaque para você e a Pamela Rosa no Mundial de Roma, hein? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora do Campeonato Paulista de Basquete Feminino Adulto. As meninas do São José entraram em quadra ontem pela terceira rodada da competição. O São José recebeu o César Araraquara no ginásio do Teatrão, em busca da recuperação, já que elas vinham de derrota para o Corinthians na rodada passada, fora de casa. Tudo caminhava bem para a vitória do São José, que vencia por 11 de vantagem, 49-38, até os primeiros 30 minutos, 3 quartos de partida. Só que no último período, o São José tomou a virada doída, dolorosa, perdeu os últimos 10 minutos por 20-4, Brunão, 20-4, e tomou a virada e terminou com o placar de 58-53. Não dá para tomar, eu sei que as meninas... A equipe adulta está sendo complementada pelas meninas do Sub-23 que jogaram aquela maratona de jogos lá em Ourinhos, no Campeonato Brasileiro e tudo mais, eu sei. Mas não pode tomar 20-4 em casa contra a equipe do César Araraquara e acabaram perdendo 58-53, Brunão. O basquete masculino, como você bem fala sempre aqui, sofre ou vem sofrendo de um problema no terceiro período. Sim. Que dá uma baixada. Você falou naquele jogo contra o Ourinhos do Sub-20, 23, né? 23, brasileiro. Que contra a Pinda estava também vencendo, o feminino vencendo por 11 pontos. Aí no último quarto foi Pinda, virou, aliás, empatou, levou para a prorrogação e venceu na prorrogação. Por 11-3. Exatamente. Então, acho que o terceiro quarto do masculino está sendo o quarto aí do feminino, né? Eu não sei, talvez não seja a concentração, as meninas dão uma desconcentrada no final, mas não pode, né? Tá com uma grande vantagem, é só administrar o último quarto, mais 10 minutinhos, só administrar, não dá para levar uma virada assim. Verdade. E a gente está falando aqui, obviamente, a gente entende toda a situação. É óbvio que elas não perderam, elas não tomaram essa virada 20 pontos a 4 porque quiseram, a gente sabe disso, né? E a gente está falando aqui com todo o respeito, né? Mas a gente que está acompanhando, o nosso Sobral estava trabalhando no jogo lá, acompanhando a partida. Nossa, tomaram a virada lá e tal. Acontece, faz parte, né? Então, contra a equipe de Araraquara, é um jogo que dava para o São José vencer. Tanto é que construiu o placar, levou uma vantagem de 11 pontos, ela é considerável. Embora o basquete tem várias nuances na partida, aquela coisa que a gente já sabe também, mas 11 pontos é considerável. E aí o São José acabou tomando... Na verdade, o fato não é nem de tomar 20 pontos. Isso acontece. O fato principal para mim, e pior, é anotar só apenas 4 pontos em 10 minutos, Bruno. É muita coisa. E perder coisa, né? Exatamente. E perder essa vantagem de 11 pontos. Dá para administrar, dá para, sei lá, né? Enfim... A gente fala, como você falou, com respeito e análise mesmo do que a gente vê, do que de fora, né? Olha lá, os parciais, 35-22 para o São José. O São José estava caminhando muito bem ali para a partida, né? Dentro de quadra é a questão do Leandro, que é competente, a gente sabe, de tentar ajeitar as coisas. E é lógico que o Leandro e elas não ficaram satisfeitas com o resultado, né? Pois é, agora tem que passar uma borracha no que aconteceu. Sexta-feira que vem já tem jogo contra a equipe do Pro Esportes Sorocaba. Sexta-feira, 20 horas, novamente no ginásio do Teatrão. Esperamos aí uma recuperação das meninas. Agora vem de 2 derrotas consecutivas, primeiro para o Corinthians e ontem contra a equipe do Sorocaba. Sucesso para as meninas. Sexta-feira a gente fala mais sobre elas, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando de skate aqui no Hora do Esporte. E sempre que a gente fala de skate, falamos da Pamela Rosa, porque ela está em Roma, na Itália, para a disputa do Mundial de Street entre os dias 7 e 15 de setembro. O evento teve início no sábado com sessões de treinos e tudo mais, mas a competição começou ontem e vai até sábado. Pode soltar as imagens aí, meu caro Matheus? Além da Pamela, estão presentes a Raíssa Leal, bronze em Paris 2024 e prata em Tóquio 2020, Kelvin Hoffler, prata em Tóquio 2020 e Gabriel
Gabriela Mazeto. E ontem, pela manhã, aconteceu a qualificação feminina, com 47 atletas em busca de uma vaga nas quartas de final. Cada atleta realizou 2 voltas de 45 segundos na pista, com a melhor nota valendo para a classificação final. A melhor brasileira na etapa foi a Pamela, que avançou na 9ª colocação com 58,45 pontos. A Maria Lúcia Campos e a Daniela Vitória também avançaram para a próxima fase. Em primeiro lugar, com 71,64 pontos, ficou para a japonesa Funa Nikawama, bronze em Tóquio 2020. A Raíssa Leal, a Fadinha, e as japonesas Liz Akama e Koko Yoshizawa, que são as 3 melhores do ranking mundial, não participaram dessa fase de qualificação aí. Elas já foram direto para as quartas de final. Pamela Rosa fazendo bonito, já avançando para as quartas do Street de Roma, na Itália, Brunão. Muito legal a Pamela, né? Que a gente sabe que ela é o destaque do skate, um dos destaques do skate no Brasil. Acho que falta só ela ter um pouquinho mais de sorte nas Olimpíadas. É sempre... Tóquio foi assim, Paris foi assim, teve uma contusão que acabou fazendo com que ela não fizesse a apresentação devida, né? Que a gente sabe que ela consegue. Então, boa sorte para a Pamela nesse próximo ciclo olímpico aí e que Los Angeles venha a tão sonhada medalha. Pois é, aí as imagens da Pamela, foto e imagens também lá em Roma. Sexta-feira, se tivermos atualizações, claro, a gente informa para você o desempenho da Pamela Rosa, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Na volta, uma matéria super especial do nosso querido João Delfino, falando sobre o Dia do Árbitro. Você sabia, né? Hoje, Dia do Árbitro. E o João vai te contar e vai conversar com uma figura muito importante da arbitragem aqui da nossa cidade. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar de uma profissão que, por incrível que pareça, não é considerada profissão. Ao menos aos olhos da CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. E sim, são considerados como autônomos, regidos por leis próprias. Só que uma coisa é fato. Em competições oficiais, sem a presença dessa figura, as partidas não podem começar. E justamente hoje, dia 11 de setembro, é comemorado o Dia do Árbitro Esportivo. E o nosso repórter João Delfino foi conversar com um ex-árbitro que mora aqui em São José dos Campos e que tem muita, mas muita história para contar. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Dizem que ser árbitro é ter uma profissão ingrata. Falam até em jogadores frustrados que não conseguiram se tornar profissionais. É um trabalho difícil, que exige muita atenção, preparo físico e emocional. Na arquibancada, ninguém grita o nome do árbitro por um motivo bom. Ali sobra até para a mãe deles. E uma boa atuação é quando ele menos aparece. A nossa região é conhecida por ter formado vários árbitros. Os irmãos Paulo César e Luiz Flávio de Oliveira, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, Rodrigo Paes, Aurélio Santana Martins, Fabrini Bevilacqua, que esteve nas Olimpíadas de Paris, Edilson Pereira de Carvalho, o árbitro que ficou marcado pelo escândalo da máfia do apito. E morando em nossa cidade, Emídio Marques de Mesquita é referência. Foram décadas trilando apitos por estádios e ginásios. Uma coleção de histórias em uma época de ouro do basquete e do futebol brasileiro. E neste dia 11 de setembro, Dia do Árbitro Esportivo, é ele quem vai nos contar um pouco sobre essa profissão tão importante. O presidente da República precisa pedir ordem ao Congresso. O árbitro, para marcar um pênalti, para marcar uma falta, para decidir alguma coisa, ele não tem que pedir permissão para ninguém, ele tem que decidir. Agora, o grande problema é, quando ele encosta a cabeça no travesseiro, ele verificar, eu acertei, eu errei. Emídio começou nas quadras de basquete em Jacareí e com menos de 10 anos de carreira foi escalado para apitar a final olímpica de Tóquio em 1964 entre Estados Unidos e a antiga União Soviética.
foi para o futebol em uma espécie de renovação da arbitragem brasileira. Aí houve uma crise no futebol que precisaram renovar. Então foram me buscar, você não quer ir para o futebol? Nos gramados, Emídio fez parte de momentos inesquecíveis do nosso futebol, como a final do Campeonato Paulista de 1973 entre Santos e Portuguesa. O árbitro era Armando Marques, Emídio um dos auxiliares. A partida foi decidida nos pênaltis e por conta de um erro de contagem de Armando, a final foi encerrada antes do tempo. Emídio relembra que alertou Armando sobre o erro matemático, mas já era tarde demais. Resultado, o título paulista de 1973 foi dividido entre o clube da Baixada Santista e o time do Canindé. Santos e Portuguesa, campeões de 73. Como eu era assistente número 2, eu fiquei no meio do campo com os demais jogadores. O Aragão ficou fiscalizando o goleiro e o Armando a cobrança. Quando houve o erro da Portuguesa, o jogador do Santos começou a pular, o Pelé pulou tudo isso, e ele precipitadamente encerrou o jogo. No que ele encerrou o jogo, ali era perto do túnel, com aquela pressão, ele e o Aragão entraram no túnel. E eu estava no meio do campo. Até eu chegar ali, sabe onde é que eu fui encontrar o Armando? No vestiário. Ele já estava sentado numa poltrona que tem assim, com a meia abaixada. E eu, ofegante, porque eu dei esse pique todinho, falei, tá faltando cobrança. Ele falou, não vem. Ele me chamava Mesquita. Mesquita, não vem com essa frescura, não tem nada, não. Daí chegou o delegado do jogo, que era o seu Francisco Nunes, um senhor de 80 anos, ele falou, não, Mesquita tem razão, tá faltando. Daí é que caiu a ficha dele. Outro momento histórico vivido por Emídio foi em 1974, no último jogo de Pelé com a camisa do Santos. Era ele o árbitro que viu de perto a famosa cena em que o rei do futebol se ajoelha em sinal de agradecimento no centro do gramado da Vila Belmiro. Que quando tivesse em torno de 40 minutos, ele iria sair do jogo e ia encerrar a carreira. Mas não sabíamos como isso ia ser feito. Então, quando a bola chegou perto dele, ele pegou a bola, deixou no chão, ajoelhou e levantou o braço. E começou a rotacionar, virando, agradecendo a todos esses. E o vídeo mostra perfeitamente. Eu vou correndo, com a perna eu puxo a bola e trago na minha mão. E eu já tinha um bico de bola no bolso. E eu inflei, enquanto daí ele saiu, a imprensa do mundo todo atrás dele correndo, dando volta, e eu fui lá no Ranulfo e disse, você guarda essa bola, porque essa bola é minha. Mas nem só de momentos bons vivem os árbitros. Eles são alvos de críticas e xingamentos constantemente. Afinal, árbitros também erram. Então nós temos que conviver com o erro. Se o árbitro não entender que ele erra, ele não está preparado para o exercício da função. Agora, os outros têm que entender que o jogador erra, o dirigente erra, o treinador erra e o árbitro também pode errar. No Brasil, ser árbitro de futebol não é considerado uma profissão. É como um bico, uma renda extra, até porque não existe registro em carteira como o juiz de futebol. Apitou, recebe. Não apitou, não recebe. E até o preparo físico são eles quem têm que bancar. Apesar de ter um sindicato há tanto tempo, existem cobranças que eles fazem até hoje. Quem é o patrão do árbitro? Não tem o patrão do árbitro. O árbitro não tem garantia. Ele se contundir, quem que tem que cuidar do tratamento dele é ele. Porque não tem uma entidade que o ampare. E quem já viveu tudo isso, e em uma época bem diferente da atual, com quase nenhuma tecnologia, percebe que a arbitragem mudou. Hoje ela está mais exposta, talvez menos respeitada. E no alto dos seus 80 anos, Emídio Marques de Mesquita acredita que, para diminuírem as críticas sobre o apitador, é preciso mudança de postura, tanto de jogadores, dirigentes e dos próprios árbitros. Infelizmente, no momento, nós estamos vivendo uma fase muito difícil no futebol da América do Sul, principalmente do Brasil, que estão confundindo muito liberdade com liberalidade. Então,
esses limites têm que ser restabelecidos. Outro dia um amigo me perguntou o que falta. Eu falei, falta vender na farmácia de esquina coragem. Os árbitros estão se escondendo atrás do VAR, estão se escondendo atrás dos cartões amarelos e não estão tomando medidas que precisam serem tomadas. Valeu, Joãozinho. Um abraço pro Emídio Marques de Mesquita, é uma figuraça. Um beijo, um abraço para você, Emídio. Legal te ver aqui em mais uma reportagem da TV Câmara e uma homenagem justa aí do nosso Joãozinho que propôs a matéria e da nossa equipe aqui do Hora do Esporte. Você realmente é uma lenda viva da arbitragem e merece toda a nossa reverência, não é não, Brunão? Os árbitros que são homens e mulheres que têm 2, 3, até 4 mães, né? Porque uma deixa em casa e a outra o pessoal homenageia do jeito que quiser. Mas é muito legal, né? O Emídio que fez história no futebol brasileiro, né? Não só no futebol, que a gente viu, né? No basquete também, apitando o final de Olimpíada. Talvez ele seja um dos únicos, né? O cara que apitou final de Olimpíada, ainda apitou Estados Unidos e União Soviética, né? O jogo, a final de 64, que inclusive o Edivar estava lá. Que era um jogo, na época, de bastante pressão, né? Porque era a Guerra Fria dentro de quadra, né? Pois é. E hoje tem nego aí que não consegue apitar um jogo de Copa Paulista. Beleza, a arbitragem brasileira. Mas é muito bacana, né? Saber de histórias assim, saber que tem gente do Vale do Paraíba fazendo história. É muito bacana mesmo. Parabéns ao João, parabéns ao Ralf, que fizeram essa bela matéria. Pois é. E mais uma vez um abraço pro Emídio, super lúcido, super ali conhecedor da coisa, né? Você vê que mesmo com toda a modernidade, com o VAR que entrou, ele apitou na década de 50, 60, né? E ele acompanhou, ele continua, ele vai lá no basquete, ele continua indo lá no basquete como representante dos jogos de basquete, acompanha jogos de futebol também, ali é uma referência realmente, não é à toa que ele participou de momentos marcantes do esporte, como uma final olímpica de basquete e também o jogo de despedida do Pelé. Você viu ali, né, fotos dedicatória do Pelé para ele, muito bacana. Um beijo para você, viu, Emídio? Brunão, vambora? Vambora, então. Gente, um grande abraço para você, Brunão, um grande abraço para você também. Eu te espero na sexta-feira para a gente fechar a semana com muito esporte aqui no nosso Hora. Foi um prazer inenarrável. Até sexta-feira. Tchau. Muito bem, a gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, Luizão. Aquele soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Um grande abraço, obrigado. O Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na sexta-feira. De minha parte, grande abraço, até lá. Tchau, tchau.